Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai ler e meditar comigo no capítulo 18 de 2 Samuel. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Pai querido, Pai amado, Teu é o reino, Tu é a glória e a minha adoração é para Ti todo o tempo da minha vida. Pai, eu te amo, eu te louvo, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é bom em todo tempo e a sua misericórdia se renova cada dia, cada manhã em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, fale conosco através dessa meditação, Pai. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O capítulo 18 de 2 Samuel é ao mesmo tempo glorioso e doloroso. De um lado, vemos Deus dando a vitória a Davi contra Absalão, mostrando que o Senhor não abandona o seu ungido. Do outro lado, temos a cena trágica da morte de Absalão, um filho que se levantou contra o próprio pai e que mesmo assim era profundamente amado por Davi. O capítulo começa com Davi organizando seu exército e mesmo sendo rei, querendo lutar junto com seus homens. Ele é convencido a ficar na retaguarda, porque a batalha não era apenas estratégica, mas tinha o peso do futuro do reino. O povo vence a guerra, mas Absalão é encontrado em situação humilhante, preso pelos cabelos em uma árvore. Joabe, sem piedade, o mata, mesmo sabendo que Davi havia ordenado que se tratasse o rapaz com brandura. Quando a notícia chega a Davi, ele não reage como um rei vitorioso, mas como um pai quebrado. Ele chora de forma amarga. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Isso mostra, irmãos, o contraste entre a justiça de Deus que julgou a rebelião e o coração de um pai que sofre as consequências de um lar marcado por pecado, divisão e tragédias. Deus, ele permanece fiel ao seu plano e protege o seu ungido, mas o pecado sempre deixa marcas dolorosas. A vitória de Davi veio com lágrimas, nos lembrando que só em Cristo, temos um Rei perfeito, que venceu nossos inimigos e chorou por nós, sem jamais falhar. Esse capítulo nos lembra que a rebelião contra Deus nunca termina bem, mas também nos mostra que o Senhor sustenta os seus no meio da dor. Em Cristo, temos não apenas vitória, mas também consolo diante das consequências do pecado que tanto nos fere. Tirando lições desse capítulo para os nossos dias, a história do capítulo 18 é um retrato intenso da vida real, irmãos. Davi venceu a guerra, mas perdeu o filho. O exército de Absalão caiu, mas a vitória teve um custo alto. No meio dessa batalha, encontramos lições sobre liderança, orgulho, consequências e amor incondicional. Davi demonstrou sabedoria ao organizar suas tropas, mas seu coração de pai ainda ansiava por Absalão. Isso nos ensina que mesmo quando tomamos decisões estratégicas, nossos sentimentos podem estar divididos. Em nossas vidas, muitas vezes precisamos equilibrar a razão e a emoção. Absalão, por outro lado, colheu o que plantou. Ele tentou usurpar o trono, mas seu orgulho o traiu. Ficou pendurado na árvore, indefeso, entre a terra e o céu. Esse momento revela que aqueles que se exaltam acabam caindo. Como diz lá em Provérbios, capítulo 16, verso 18. O orgulho
vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A dor de Davi nos lembra que relacionamentos são mais importantes do que conquistas. Ele trocaria sua vitória pela vida do filho. Quantas vezes nos preocupamos mais em ganhar debates, vencer desafios ou alcançar sucesso, mas negligenciamos as pessoas que amamos. Nenhuma vitória, meus irmãos, vale a pena se nos custa aqueles que Deus colocou ao nosso lado. E é verdade, né, irmãos? Às vezes a gente quer ter razão de qualquer jeito e por conta da nossa impaciência, do nosso orgulho, a gente briga, a gente grita. E eu entendo e passei a entender que é melhor calar do que ter razão. É melhor o silêncio, porque Deus, Ele está à frente. Deus vai mostrar o que está certo e o que está errado. Não cabe a mim querer, através da minha fala, do meu grito, me pronunciar. Deus faz isso por mim. E no fim dessa história, Davi e Absalão reflete o que a gente pode ver nesse capítulo. A história de Davi e Absalão reflete o amor de Deus por nós. Mesmo quando nos rebelamos, Ele ainda deseja nos salvar. No entanto, assim como Absalão, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Podemos aceitar o amor de Deus ou insistir em seguir nossos próprios caminhos. Amém? Muito forte, né? Essa meditação. Vamos orar agradecendo a leitura, a meditação e a reflexão desse capítulo 18, que nos ensina que muitas das vezes a gente precisa abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Pensar naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que amamos. Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor nos dê discernimento para equilibrar razão e emoção. Que a gente tome decisões que glorifiquem ao Senhor e protejam aqueles que amamos, Pai, a nossa família, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo. Pai, que possamos abandonar o orgulho e reconhecer quando estamos errados. É tão difícil, Senhor, é tão difícil, mas com a ajuda do Teu Santo Espírito, a gente consegue buscar fazer a Tua vontade acima dos nossos próprios desejos. Que aprendamos, Senhor, a amar as pessoas antes que seja tarde demais, colocando os nossos relacionamentos acima de conquistas passageiras. Querido Deus, o Senhor é fiel e justo em todos os Teus caminhos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a aprender como Davi, a confiar no Teu cuidado, mesmo quando a vida nos apresenta dores inevitáveis. Nos guarda, Pai amado. Nos guarda da rebelião, da desobediência contra Ti e nos dá descanso em Cristo, o único Rei que venceu por nós e enxuga as nossas lágrimas. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês.